Gálatas capítulo 6. Obrigado, Jesus. Quero você acompanhando comigo em nome de Jesus, bem atenta, meus irmãos. Em nome de Jesus. Nós sabemos que o poder é maravilhoso, é tremendo. Também gosto muito. Obrigado, mas nós sabemos que ele passa. Obrigado, Jesus. E no dia da provação, da luta, o que permanece é a palavra. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que é importante você entender e compreender isso. O nosso mestre, o Senhor Jesus, ele demonstrou como vencer Satanás. Glória a Deus. E verdade vos digo, está escrito. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. O tentador vinha todas as vezes e ele, em verdade vos digo, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sair da boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Em Gálatas capítulo 6, acompanha comigo a partir do verso 7. Gálatas capítulo 6, o versículo 7 está assim: Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Verso 8: Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Da carne colherá corrupção ou ruína, depende da tradução da sua Bíblia. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia, Jesus. Hoje, dia de Santa Ceia, é algo muito importante que a gente venha refletir. É por isso que a palavra deixa brincar em 1 Coríntios, para a gente analisar a si mesmo. Para a gente analisar a si mesmo. Eu só quero que a gente fique atento e entenda sobre algo muito forte. Nesses últimos dias, irmãos, igual a gente está caminhando, muitas coisas vão acontecer. Eu tenho falado muito a respeito disso. Várias reuniões a respeito da porta dos olhos, a respeito da porta dos ouvidos. Porque tudo isso é porta e fala conosco e gera sentimento dentro de nós. Nós sabemos acerca disso. Muito mais aquilo que a gente vê fala conosco do que às vezes a própria palavra. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu leio a palavra, mas eu não entendo. Mas aquilo que ela vê, fala com ele, ainda por cima gera um sentimento. E nós sabemos que os dias são maus. Obrigado, Jesus. Ainda não é o fim, mas são as primeiras horas de parto. Nós temos que entender o que será que eu estou semeando no Espírito. Eu acabei de falar agora recentemente até acerca de Jesus. É por isso que Jesus conseguiu vencer Satanás no deserto. Aleluia. Porque Jesus sempre estava semeando no Espírito. Ele falou assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas ser a vontade do meu Pai que me enviou. E nós sabemos também que nós somos enviados para essa terra com um chamado, com um propósito. Então nós temos que caminhar mediante esse propósito, independente das circunstâncias. Temos que continuar caminhando, semeando no Espírito. E algo tão maravilhoso, nós estávamos adorando, o Senhor começou a falar acerca de Daniel. Irmãos, tentaram de todas as formas prejudicar Daniel. De todas as formas. Mas não conseguiu. Até que eles se reuniram e falaram assim: a gente não encontra uma falha, a gente não encontra um erro, a gente não encontra uma corrupção nesse homem. Como é que a gente vai prejudicar ele perante ao rei? Ele falou assim: apenas uma coisa. Eu percebi que ele ora. Temos que tocar na divindade dele. É onde eles vão até o rei para baixar um decreto que naquele mês não poderia adorar nenhum outro Deus a não ser aquele rei. Irmãos, é algo tão maravilhoso que quando Daniel ele fica sabendo, presta atenção, o que é maravilhoso. Daniel, só para recordar, ele estava na Babilônia. Na Babilônia. Quando fala de Babilônia, fala de Egito, irmão, fala de idolatria, fala de prostituição, fala de muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Quando ele ouviu aquela notícia, o que ele fez? Ele virou as costas, foi para o seu quarto, abriu a sua janela que ficava de frente para Jerusalém e orou ao Senhor. Ou seja, mesmo mediante o problema, a dificuldade, a circunstância, ele semeou no Espírito. Ele semeou no Espírito. Aleluia, Jesus. Irmãos, e o que tem acontecido com muitas pessoas, né? Muitas pessoas, eu não vou generalizar, mas com muitas pessoas que a gente vê, é o seguinte: o problema chega, a dificuldade chega, a situação acontece, e a pessoa fala assim: não, eu estou fraco, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não vou mais.
Quando ela age dessa forma, dessa maneira, ela está semeando na carne, porque ela está fazendo uma vontade da alma, e em seguida ela está fazendo uma vontade da carne. Porque é a carne que não quer buscar Deus, é a carne que não quer orar, é a carne que não quer passar tempo na presença do Senhor. Irmãos, é algo que é muito forte acerca dessa palavra para você poder entender. Obrigado, Jesus. No nosso dia a dia, no que será que eu estou semeando? Porque eu sinto fraqueza, profeta. Eu sinto tristeza, profeta. Eu sinto muita coisa. Mas você está semeando no Espírito? Não, profeta, eu só trabalho, chego em casa, só vivo, eu deito e durmo. E no final de semana, não, tem algumas coisas para fazer, é esposa, é filho, são muitas outras coisas. Mas que momento que você vai semear no Espírito? Eita glória. Qual momento que você vai parar para semear no Espírito? Aleluia. Irmãos, quando a gente semeia no Espírito, o próprio Espírito nos levanta e nos fortalece. Jesus se sentiu abatido. Irmãos, é normal o sentimento vir por causa da situação. Só que o que? É normal o sentimento vir. Jesus sabia que estava próximo dele com a cruz. Ele falou assim: Pai, se possível, faça esse cálice de mim. Porque ele viu a situação, a circunstância, e falou assim: mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. No mesmo momento que ele entrou na alma, por causa do sentimento que ele estava sentindo, a Bíblia fala que ele suou sangue, ao mesmo tempo ele retornou e entrou no Espírito. Não faça a minha vontade, Pai, mas sim a tua vontade. Porque eu estou aqui nessa terra com um propósito. Obrigado, Jesus. É algo muito forte, irmãos, que nós temos, que é difícil, eu sei que é difícil. Eu já passei por muitas situações também, muito difícil, muito dolorida na minha vida. Mas eu entendi que não ia adiantar, às vezes, eu ficar só chorando, reclamando, murmurando. Chorar. Ana chorou, meu Deus, por muitos e muitos anos. Mas a partir do momento que ela tomou uma atitude de fazer um voto, o Senhor respondeu ela, abençoou ela. O próprio Jesus, quando ficou sabendo, o seu amigo Jesus, Lázaro, se amava muito ele, o que aconteceu? Ele morreu. A Bíblia fala que Jesus chorou. Ele chorou, mas ele não ficou paralisado ali, tipo assim, eu vou chorar, eu vou ficar aqui, não vou sair daqui, não. Depois de 2 dias, ele caminhou e chegou. Obrigado, Jesus. Abre comigo em João. Tu és bendito, Rei da Glória. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos lá, você quer rapidinho o endereço? Evangelho de João, capítulo 11. Acompanhe comigo a partir do versículo 33, está assim: sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. No versículo 35, Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava? Mas algum deles questionaram: não poderia esse homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Já vai diretamente comigo no versículo 41. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, repete comigo, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Aleluia, Jesus. Sabe por que eu falei para você repetir, irmãos? Porque ali naquele exato momento, quando Jesus falou: Lázaro, vem para fora, o Espírito retornou para o corpo dele. O Espírito retornou para o corpo dele. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. E o corpo, o seu espírito, ele está morto. Naquele momento ele falou: Lázaro, sai para fora. O Espírito retornou para dentro de Lázaro e ele saiu para fora. Aleluia, Jesus. Se porventura, irmãos, se porventura
O inimigo tem trabalhado muito forte para que haja uma morte espiritual primeiro na sua vida. Às vezes não é uma morte física de primeiro, mas uma morte espiritual. Que o Espírito retorne para você e você declare: Lázaro, sai para fora, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. A gente sabe que a situação, o problema, a dificuldade acontece, mas não podemos paralisar aquela situação. Não podemos agir como Terá. Terá, quando ele perdeu o seu filho, quando ele chegou numa cidade, e aquela cidade tinha o nome do filho dele, que ele mesmo viu morrer, ele morreu naquela cidade. Porque ele permitiu aquele sentimento dominar, matar ele. Aleluia, Jesus. Mas o destino não era aquela cidade, o destino era Canaã. Glória a Deus. Se você ler o contexto todo, você vai ver que ele fala com Naor, com Abrão. Aleluia, Jesus. O destino que é Canaã, terra de bênção. É a mesma coisa quando a gente começa a caminhar. O destino é caminhar com o Senhor, mas as circunstâncias vão acontecer no caminho. Será que a gente vai ficar parado, deixar aquele sentimento nos dominar, nos matar, ou a gente vai continuar caminhando? Aleluia, Jesus. Nós temos que caminhar, irmão, independente da situação. Jesus também chorou, mas não ficou parado chorando. Foi até o sepulcro. Eita glória. Aleluia. É a mesma coisa, podemos chorar por causa das situações, podemos sentir, são muitas situações que é difícil, que é mexer com a nossa estrutura. Mas mesmo assim, temos que fazer como Daniel. Eu ouvi a notícia, e eu sei que a notícia é de morte, mas mesmo assim eu vou semear no Espírito. Aleluia. Mesmo assim, eu não vou sair desse mesmo lugar, desse mesmo ambiente. Irmãos, o que é maravilhoso é que assim, o Senhor, Ele não muda. Ele continua no mesmo lugar, no mesmo local, no mesmo, sentado no trono. Ele não muda. Quem muda muitas das vezes somos nós, mas Ele não muda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele continua lá. Obrigado, Jesus. Olhando para nós, vendo que atitude, qual decisão nós vamos tomar. Se nós vamos consultar o Senhor, ou se nós vamos tomar uma atitude conforme a gente acha ou a gente pensa. O Senhor está esperando um posicionamento nosso. Quando Josué não consultou o Senhor, e aqueles homens se infiltram em Israel, a palavra deixa o Senhor deixar bem claro, ele fala assim: Josué não me consultou, ele não pediu o meu conselho. É por isso que aquele povo inimigo conseguiu se infiltrar em Israel, porque eles começaram a planejar. Como é que a gente entra em Israel? Eles começaram a conversar entre eles. Ele falou assim: não, eles são um povo que recebe bem as pessoas. Vamos falar que a gente veio de uma terra longe, distante. Vamos chegar lá com pão mofado, pão endurecido. E quando eles chegaram lá, Josué não consultou o Senhor. Ele falou: pô, fez uma aliança com eles. E depois de um tempo ficou sabendo que era um povo inimigo. Mas a palavra fala: ele não buscou o conselho do Senhor. Todas as vezes que a gente não busca o conselho do Senhor, irmãos, o que é maravilhoso? A gente praticar e viver, como eu repito constantemente, porque não tem como. É um versículo muito forte, que é 91, verso 1. O Salmo 91, versículo 1. Aquele que vive na habitação do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso e sempre desfrutará do que, Senhor? Da sua proteção. O porquê que Daniel desfrutou da proteção do Senhor? O leão teve que jejuar. Por quê? Porque ele vive na habitação do Altíssimo. Não importa o que aconteça, eu oro 3 vezes ao dia. Eu não saio desse lugar, eu não saio desse ambiente. Aleluia a Deus, aleluia. Se você é profeta, mas eu conheço a palavra, amém. A Bíblia fala que Jesus estava caminhando, que 2 discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando, Jesus se aproxima. E quando Jesus se aproxima, eles começaram a questionar. Falou: por que está acontecendo? Ele falou: só você não está sabendo que o Salvador morreu? Né? A nossa esperança era nele, mas agora ele morreu. E Jesus falou assim: mas vocês esqueceram do que ele falou? Que depois de 3 dias ele ia ressuscitar? Era discípulo de Jesus, eram discípulos, mas mesmo assim, quando aconteceu o problema, quando aconteceu a dificuldade, eles se esqueceram da palavra do Senhor. E o que mais acontece na nossa vida é isso: o problema vem, a dificuldade vem, a circunstância vem, e a gente se esquece da palavra do Senhor. Glória a Deus. A gente diminui o Senhor de uma tal maneira, irmãos, que misericórdia. Aleluia, Jesus. Ele continua lá, ele fala: não, filho, fecha a porta do seu quarto, eu não saí do trono. Vem me buscar de novo. Glória a Deus. É desse jeito. Você continua aqui te ouvindo. Irmão, há uma estratégia da parte do maligno. A Bíblia fala que Daniel
Ele jejuou por 21 dias, ele orou por 21 dias e a resposta não chegava. Mas o interessante é que quando o anjo Gabriel chega e fala assim, desde o primeiro dia que você se colocou para orar porque o Senhor te ama, ele já tinha me enviado como resposta para a sua oração. Não, mas passou 21, porque teve uma luta. O principado da Pérsia, né, começou a lutar, a batalhar para me impedir de passar. O que acontece nos dias de hoje? É onde a pessoa fala assim, não, Deus não responde. Não, Deus não vai fazer. Porque não, está muito demorado para a resposta chegar. E nisso, irmãos, o inimigo acaba vencendo. Pô, mas todo tempo está buscando, está orando, está jejuando, está fazendo isso, fazendo aquilo. Parece que a resposta não vem, parece que a bênção não vem, parece que as coisas não acontecem. E o Senhor já ouviu desde o primeiro dia. Aleluia. Desde o primeiro dia. Aí é onde entra insistência e persistência. Aí cabe a nós. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que um juiz que nem temia Deus, de tanto aquela mulher ficar, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Eu vou julgar a causa dessa mulher. Porque senão não vai parar mais de me perturbar. Insistência e persistência. Ali o Senhor está nos ensinando algo muito forte. Obrigado, Jesus. Que se encontra. Glória a Deus, Senhor. Tu és bendito, Rei da Glória. Você precisa abrir, mas se encontra em Lucas 11. Obrigado, Jesus. Em Lucas 18. Verso 1 fala assim, Jesus ainda ensina e depois conta essa parábola. Ele fala em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus fala assim, então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los, quanto ao dever, é um dever nosso, quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Glória a Deus. Aí ele começa a contar, no verso 12, ele lhes contou. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível à necessidade das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, faze-me justiça na causa que pleiteei contra o meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como essa viúva me importuna, farei a justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor, atentai à resposta do juiz da injustiça. Aleluia. Porventura, ele fala no versículo 7, porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? Glória a Jesus. Que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado. Porque muitas das vezes a gente, o Senhor está demorando demais para responder, Pai. Ainda que ele pareça demorado em atendê-los. O verso 8, eu vos asseguro, ele vos fará justiça depressa. Glória a Deus. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Aí é que entra, será que eu vou encontrar alguém com fé para insistir, persistir em oração? Me buscando, será que eu ainda vou encontrar alguém que ainda crê, que ainda acredita na minha palavra? Irmãos, porque as situações vão acontecer, e já está acontecendo muitas coisas. Já está acontecendo muitas coisas. Aleluia, Jesus. Quando fala que o amor do ser humano é se esfriar, irmão, você pode ter certeza, é porta dos ouvidos, porta dos olhos. O amor do ser humano ia se esfriar. E já está se esfriando por tudo que vê. As pessoas veem muitas coisas que realmente entristecem, irmão, mas a Bíblia já fala que isso vai acontecer. E a pessoa que não semeia no Espírito, infelizmente o inimigo tem mais força e consegue ganhar. Hoje a gente vê muitos tipos de situação, até mesmo dentro do templo, da igreja, mas não é novidade. O pastor foi pego em adultério, o profeta foi pego em adultério, né, tá roubando dinheiro da igreja. Isso não é novidade para ninguém. Quando se você ler a Bíblia, o Velho Testamento, isso acontecia dentro do templo. Não era nem fora, era dentro do templo. A Bíblia fala que Deus retirou o profeta Ezequiel em espírito e falou assim, olha o que está acontecendo dentro do meu templo aí, ó. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, mas nós não temos que caminhar mediante o que está acontecendo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado. Porque se Noé caminhasse mediante o que está acontecendo, a gente nem aqui hoje estaria. Verdade. Deus falou, vou acabar com a humanidade. Se arrependeu. Mas ele falou, mas ainda há um homem. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. É por isso, irmãos, que quando a Bíblia fala, né, que a mulher sábia edifica o seu lar,
mas a toda destrói. Não é só pro lado da mulher, também pro lado do homem, que a Bíblia fala que Noé estava edificando o lar dele. Aleluia. Noé estava edificando o lar dele. Aleluia, Jesus. O importante é quando a pessoa se mantém posicionada, fica na posição. Aleluia, Jesus. Fica na posição. A gente só não consegue edificar nada, irmãos, quando a gente não quer viver, não quer praticar a palavra. Aí a gente não consegue edificar nem o lar e nem a nossa casa, que é o templo do Espírito Santo. Nem o nosso corpo, que é um altar vivo. Por quê? Porque eu não quero praticar a palavra. Como é que eu vou ser um homem sábio? Se eu semear no Espírito. Então eu estou agindo com sabedoria. Eu estou agindo com sabedoria, porque eu estou semeando no Espírito. Eu estou me edificando também o que está ao meu redor. Porque eu estou invocando o céu para dentro da minha casa. Eu estou invocando o céu para o meu trabalho. Aonde eu estou invocando, porque eu estou semeando no Espírito. Então o Espírito vai começar a trabalhar ao meu favor. Aleluia, Deus. Jesus falou, fala para Zorobabel, que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo poder do meu Espírito. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Temos que permanecer. Irmãos, foi algo tão tremendo, algo tão maravilhoso, que há muitos anos atrás nós estávamos adorando o Senhor naquela adoração maravilhosa. E o Senhor falou assim, não olhe mais com o olhar das pessoas, mas olhe com o meu olhar. Aleluia, glória a É Deus. desse jeito. Aleluia. Aí o Senhor falou assim, sabe por quê? Ele falou assim, porque para aquelas pessoas a filha de Jairo estava morta, mas no meu olhar ela estava dormindo. Aleluia. Aos olhos das pessoas, de toda aquela família e de toda aquela cidade, aquela mulher samaritana era uma prostituta, mas ao meu olhar eu vi ela como uma evangelista. Glória a Deus. Amém. Ele falou assim, não olha não, filho, mas olhe com o meu olhar. Porque aonde você vê escassez, eu vejo abundância. Aonde você vê morte, eu vejo vida. Aonde você vê tristeza, eu vejo alegria. Aleluia, Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo falou, em todas as circunstâncias, dai graças ao Senhor. Eu aprendi a viver na bonança, na escassez. Eu já aprendi a viver em todas as formas. Por quê? O importante é eu estar com Ele. O importante é eu estar com Ele. Obrigado, Jesus, Rei da Glória. Tu és bendito. Irmãos, é muito importante, permaneça na palavra. O Senhor falou, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Temos que permanecer na palavra. Independente de qualquer coisa, permaneça na palavra. Senhor, o mundo está assim, o Egito está assim, mas eu vou permanecer na tua palavra. Irmãos, eu falo para você que é algo muito forte. Quando foi o tempo da pandemia, foi uns tempos assim, mais fortes para quem era líder. Porque às vezes não podia ir à igreja, era muito tipo de situação. E às vezes muitas pessoas até pegou aquela enfermidade. Irmão, nós fomos visitar o hospital, fomos visitar a casa das pessoas, orando por pessoas assim. Porque é nesse momento, Senhor, a tua palavra declara que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ainda que eu andar, eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Irmãos, temos mais difícil, mas o Senhor, com a graça e pela misericórdia, me guardou a minha família, nos guardou. Aleluia, Jesus. Porque nesse momento, quando a situação aperta, e agora? Da onde que vai vir a parte financeira? Está todo mundo parado. Aleluia, Senhor. Mas a tua palavra fala, Pai. A tua palavra declara que se eu for fiel, o Senhor vai abrir a sua porta do céu. Aleluia. Vai derramar mais recompensa ainda, vai afastar o devorador. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Só tem uma forma, só uma, da palavra não ter efeito na nossa vida. Eu peço que você abra comigo em Hebreus capítulo 4. Abre comigo em Hebreus capítulo 4. Obrigado, Jesus, o Rei da Glória. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, o versículo 2. Hebreus capítulo 4, versículo 2 está assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Aí tem uma vírgula. Pois não foi, repete comigo, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A única forma da palavra não fazer nada na sua vida é quando você ouvir ela e ela não for acompanhada de fé. Oh, glória a Deus.
Se ela não for companheira de fé, irmãos, não há o que fazer. Aleluia. Eita, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo. Aí eu falo para você, abre em Atos. Glória a Deus. Atos capítulo 14. Capítulos 14 de Atos. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós fazemos parte do exército celestial. Amém. Vamos parar de chorar, mingar, de ficar com conversa e vamos praticar a palavra. Vamos viver ela na nossa vida. Aleluia. Jesus falou que a nossa luta não é contra carne e sangue, é principado e potestade. Quando que a igreja vai entender isso, irmão? Ah, porque fulano não sei o quê, porque perdão. Deixa fulano, ora por fulano e por perdão. Ora. Glória a Deus. Seja um intercessor naquela vida, porque o segundo maior mandamento é você amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Em Atos capítulo 14, o verso 8 está assim: em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Verso 9: ele estava ouvindo, repete comigo, ele estava, como a igreja, ele estava ouvindo Paulo pregar. Você pode ver que na sua Bíblia também tem um ponto final, sim ou não? Aleluia. Acabou, ele estava ouvindo Paulo pregar. Quando, fixando seus olhos nele, percebendo que o homem... O que Paulo percebeu? Fixando os olhos nele. Eita. Percebendo que o homem tinha fé para ser curado. No verso 10, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Amém, dão glória a Deus? Aleluia. Irmãos, ele estava ouvindo a palavra. Nós acabamos de ler. A única forma da palavra não ter efeito na nossa vida é se ela não for acompanhada de fé, sim ou não? Aqui esse homem estava ouvindo a palavra, mas estava acompanhado de fé, sim ou não? Sim. Então ele viu um milagre acontecer na vida dele. Eita, glória. Ele viu um milagre acontecer na própria vida dele, porque a mensagem que ele estava ouvindo foi acompanhada de fé. Eita, Jesus. Glória. Aleluia, Jesus. É o ponto de hoje. Hoje eu recebo um milagre. Eu tomo posse de tudo aquilo que esse homem está falando. Eu creio, eu recebo, ele estava declarando. Porque o apóstolo Paulo olhou para ele, fixando os olhos, e falou: esse homem tem fé para ser curado. Ele não veio passear na igreja. Ele não Eita, veio glória. passear, ele veio para receber. Ele veio com um propósito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso é tremendo, irmãos. Eu não sei de que forma, mas eu creio que ele viu no Espírito. Porque aquele homem estava aleijado, não caminhava. O apóstolo Paulo olhou para ele, olhando. Mesmo que aquele homem, mas ele não expressou nada, mas no seu interior o Senhor viu no Espírito. O apóstolo Paulo viu no Espírito e determinou e liberou sobre a vida daquele homem. Irmãos, a única forma da gente não receber se não for acompanhado de fé, porque a palavra de Deus, independente do que a gente acha, o que a gente pensa, Deus não responde, está demorando, independente de qualquer coisa, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Você pode aplaudir Jesus?